Muito bom, caríssimos e caríssimas. Um prazer enorme estar com vocês aqui no Que Concursos, Professor Omar, Direito Previdenciário, dirigido especificamente para o concurso do INSS. Concurso que eu acredito e muitos acreditam, nós teremos aí o ano que vem, nós teremos em 2024. Então, já vai se preparando, porque é um concurso que exige aí um preparo bastante forte, principalmente, não só, claro, mas principalmente em direito previdenciário. Legal? Então, bom, uma boa live aqui, uma boa aula para vocês. E o que a gente vai estudar hoje? O que eu preparei aqui para você hoje? Olha, eu preparei aposentadorias rurais, ou mais especificamente, aposentadorias por idade rurais do regime geral de previdência social. Porque não é uma aposentadoria única. Por que eu falei no plural? Porque são três. Na verdade, nós vamos ter aposentadoria por idade rural do segurado empregado, do autônomo, que é o segurado individual, do garimpeiro. Vamos ter também aposentadoria por idade rural do trabalhador avulso rural. Então, essa é uma modalidade. Empregado, individual, avulso, mas tem que contribuir. Tem que ter 180 contribuições. Esse a gente vai estar falando do quê? De uma modalidade. A segunda modalidade é a modalidade da aposentadoria por idade rural do segurado especial. E a terceira, um pouco mais recente, isso é mais ou menos, né? A gente já tem hoje aí uns 15 anos dessa aposentadoria, mas ela não é do iniciozinho, né, de 1991, quando saiu a Lei 8.213, ela foi regulamentada depois, é a chamada aposentadoria por idade híbrida. Pega um pouco de tempo rural, mas pode pegar um pouco de urbano também. Então, são três modalidades que a gente chama de aposentadorias por idade rural. E aqui, gente, é importante a gente explicar uma coisa. Tivemos, com relação à aposentadoria por idade urbana, aquela clássica, né? 65 anos para o homem, 60 para a mulher. A gente teve uma alteração em 2019 com a emenda constitucional número 103 de 2019. Na prática, ela está extinta. Exceção feita a quem já tinha direito adquirido ou uma regrinha de transição prevista na emenda. Mas, para aqueles novos filiados, aquelas pessoas que começaram a trabalhar depois da emenda, depois do dia 13 ou 12 do 11 de 2019, ela não existe mais. Por outro lado, a aposentadoria por idade rural do empregado, do segurado especial e a híbrida, essa última com uma pequena modificaçãozinha, elas permanecem existindo. Tá bom? Tá beleza? Então espero aí que você tenha uma boa aula, aproveite bastante, seja útil essa aula. A aula vai ser rápida, esse é meu estilo, né? 50 minutos no máximo. A gente vê a parte teórica, o que de essencial pode cair e depois a gente vê 3, 4 exercícios de fixação e a gente encerra a nossa live. Legal? Então vamos lá, não há tempo a perder. Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides que eu preparei com muito carinho para vocês. Aposentadoria por idade rural, seja do empregado, a híbrida ou especial, ela tem essa legislação que você está vendo aí no quadro, no slide. Olha, primeiro, a Lei 8.213 de 91, seu artigo 39.1, ela fala o quê? 39, inciso 1. Ela trata da aposentadoria por idade rural do segurado especial. Depois, tem um artigo um pouquinho para frente, o artigo 48, que nos seus parágrafos 1º e 2º vai tratar da aposentadoria por idade do segurado empregado rural, empregado individual e também do avulso. E depois, por fim, o mesmo artigo 48, mas no seu parágrafo 3º vai tratar do quê? Ele vai tratar da aposentadoria por idade híbrida, ok? Então, aqui a gente pode ler e aqui já vou dar a dica para vocês. Também esse ponto não está plenamente 100% atualizada, a Lei 8.213. Está quase, só a híbrida que tem um pedacinho que não está atualizado de acordo com a emenda. Então, eu oriento vocês a estudarem pelo Decreto 3.048 de 99 ou, eventualmente, até pela IN 128 de 2022. Mas, para quem não está muito familiarizado, eu acho que o decreto é mais adequado. Legal? Não que esteja totalmente desatualizado, mas 8.213 tem um problema da idade, que eu até vou falar durante a live,
mas às vezes você pode se confundir. Então, se você puder escolher, escolhe isso aqui, ó, artigos 56 e 57 do Decreto 3.048 de 99, ou eventualmente, se você quiser também, que também está atualizado, a IN 128 de 2022, nos artigos 256 e 259. Legal? Então a gente já fechou legislação. Vamos dar uma olhadinha agora no como que a Constituição Federal trata desse assunto. Ela trata, no seu artigo 201, parágrafo 7º, ela fala o seguinte: é assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. É assegurada a aposentadoria no RGPS, nos termos da lei, Lei 8.213 de 91, obedecida às seguintes condições. Primeiro, inciso 2, que é inciso 1, trata da programada. 2. 60 anos de idade se homem, 55 anos de idade se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, que é o segurado especial. Nesses incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Então aqui já explicar algumas coisas para vocês. Claro que a Constituição, por ser a lei maior do país, é quem manda. O que ela falou? Olha, vai aposentar um pouquinho mais cedo, porque a tradição hoje, a regra hoje, a chamada aposentadoria programada, prevê idade mínima de 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. E ele fala, aqui a gente vai abrir uma exceção para o trabalhador rural, nele incluído aqueles que trabalham em regime de economia familiar, no fundo ele está falando de segurado especial, mas está incluindo, isso que é interessante, ele está incluindo o garimpeiro, que não é segurado especial, então ele está falando trabalhador rural, qualquer tipo de segurado trabalhador rural, mais o segurado especial, mais o garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar, esse aposenta com 60 anos se for homem, 55 se for mulher. Então você vê que para a mulher, por exemplo, a diferença passa a ser de 7 anos, uma diferença grande, Porque a mulher urbana, que não é a trabalhadora rural, ela se aposenta hoje a partir dos 62 anos. A mulher trabalhadora rural, 55 anos, ok? Então a gente vê aqui esse posicionamento. Uma outra questão interessante é o seguinte: o que é rural, o que é urbano para fins previdenciários? Atividade rural é atividade com agropecuária. Você tem que exercer sua atividade ou com agricultura, ou com pecuária, ou com uma mistura dos dois. O que você não pode é vincular a atividade rural ao local em que você trabalha. Vou dar um exemplo. Faz de conta que eu tenho uma grande fazenda. Muitas fazendas hoje são grandes PJs, São grandes empresas. E você é o contador dessa empresa. Ou você é auxiliar administrativo. Então você está trabalhando aonde? Dentro da fazenda. Você até mora na fazenda eventualmente. Mas você é trabalhador rural? Não. Você é trabalhador urbano. Então você não aposenta mais cedo. Puxa, mas eu trabalho na fazenda. Sim, mas a ideia da pessoa aposentar mais cedo, que ela toma chuva, toma sol, tem agrotóxico, essa é a ideia. Por isso que exige-se o quê? Exige-se a atividade ser de agricultura ou pecuária ou uma mistura das duas, tá bom? Beleza? Vamos seguir, caríssimos. Que mais? Bom, então aqui a gente já teve uma noção. A gente já pode começar a primeira modalidade de aposentadoria por idade rural. Aposentadoria por idade rural do segurado empregado. Do segurado empregado. Onde que ele está previsto? No parágrafo 1º, podemos colocar também o parágrafo 2º da Lei 8.213, no seu artigo 48. Esse daqui não teve, está atualizadinho, tá? Idade mínima 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade mínima para a mulher. Então aqui a gente está falando do empregado. Vamos conversar um pouquinho com vocês. A gente vai estar falando de uma pessoa que é segurado obrigatório, isso é evidente, mas que paga todo mês. Eu vou ter que demonstrar 180 contribuições. Então, não confunde com aquela ideia, uma ideia que teve algum sentido no passado, com umas regras de transição, que era aquela regrinha de transição do artigo 143 da Lei de Benefício da Previdência Social, que não precisava contribuir, era só provar trabalho. Agora não é mais assim, tá? Para muitos trabalhadores rurais, para o segurado empregado, tem que provar sim. Para o segurado empregado, avulso e algumas modalidades de individual,
Tem que provar 15 anos de efetiva contribuição. Então não confunda essa ideia, rural não precisa pagar. Não, isso aqui é uma visão equivocada, ou que teve teve um pouco a ver, mas já não tem mais. Legal? Então hoje tem que contribuir sim. 60 anos de idade mínima para o homem, 55 anos de idade mínima para a mulher, acrescido mais uma carência, recordando que carência é número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. A carência aqui, nesse caso, são 180 contribuições, que são presumidas para o segurado empregado, para o avulso rural e devem ser demonstradas para o segurado individual, inclusive para o garimpeiro. Ah, mas não entendi. Veja, isso nem é só do rural. No caso do segurado empregado e do segurado avulso, eles são trabalhadores que, por exemplo, o caso do segurado empregado, quem é o responsável pelo recolhimento das contribuições? Inclusive a parte do empregado. É o empregador. Por essa razão que, se ele provar que ele é empregado, há uma presunção de que as contribuições foram feitas. Você entendeu? Porque não é ele que retém. Em tese, o empregador pode pegar reter na fonte aquela contribuição do empregado e não repassar para a Previdência. Então, por essa razão, ela é presumida. O mesmo ocorre com o avulso, que nesse caso do avulso rural, quem retém a contribuição na fonte é o sindicato rural. Tá? Daí não é a ONG, né? A ONG, perdão. O órgão gestor de mão de obra, que isso é só portuário, aqui no rural, é o sindicato, ele retém na fonte, vai que ele não paga. Então, esses dois casos são presumidos. Aí o segurado individual, não, o segurado individual, nesse caso, não, ele vai ter que demonstrar a efetiva contribuição, inclusive no caso do garimpeiro, ok? Seja o autônomo, né, o autônomo rural, seja o garimpeiro, tem que provar a contribuição. Vamos continuar. O que mais? Data do início do benefício, a data de entrada do requerimento administrativo. Então, a DER é que define a DIB, né? A DIB, como é a sigla que nós usamos, data de início do benefício, e ocorrerá naquela outra sigla que a gente usa bastante, que é DER, data de entrada do requerimento administrativo. Qualidade de segurado, gente, eu tenho que parar um pouquinho aqui para falar. Quando a gente fala de trabalhador rural, a gente nunca fala de aposentadoria por idade, qualquer uma, para ser sincero, você nunca exige qualidade de segurado. O que é qualidade de segurado? Eu estar contribuindo na data em que eu atendi o requisito idade. Isso não é essencial. Mas eu tenho que estar em atividade rural imediatamente antes do requerimento administrativo ou ter completado a idade mínima. Então eu não vejo bem aquela ideia de ter ou não ter qualidade de segurado, período de graça. A qualidade de segurado ela é verificada de outra forma. Isso vai valer para aposentadoria por idade rural do empregado e aposentadoria por idade rural do segurado especial. Você vai ter que estar trabalhando pouco antes ou até pouco antes do requerimento administrativo ou pouco antes ou até pouco antes de implementar a idade mínima. Essa é a ideia. Legal? Mas não é tecnicamente manter qualidade de segurado, que é aquela que a gente tem no período de graça, você contribui, fica um tempo, 12 meses, 24, 36 meses, isso não se exige tecnicamente. O que se exige é uma outra modalidade, que é estar trabalhando imediatamente antes em atividade rural, tá bom? Então, só para a gente não confundir. Qualidade de segurado, tecnicamente, não precisa. Porém, como já falei para vocês, precisa demonstrar o quê? Demonstrar trabalho imediatamente antes da idade ou imediatamente antes do requerimento administrativo. Se admite um imediatamente, assim, alguns meses antes, ok? Que mais? Renda mensal inicial. Como é que é o cálculo? Olha que interessante. Cuidado que isso aqui tem chance de cair e o pessoal errar. Porque não é igual as novas aposentadorias, que começam com 60% da média salarial. Aqui ela é da antiga, 70% do salário de benefício, que é a média salarial, acrescido de 1% do salário de benefício a cada ano de atividade, tendo por máximo 100% do salário de benefício.
Ah, Omar, dá exemplo. Sem exemplo a gente confunde. Não tem problema, é fácil. Faz de conta que eu sou um trabalhador rural. Faz de conta que eu sou um trabalhador rural, então eu trabalhei cuidando do gado. Então eu trabalho na pecuária, né, como empregado de uma fazenda, e eu chego já na minha idade, já tenho 60 anos. Então vou lá, o Omar com 60 anos, então já atingi a idade. E eu tenho, você pega a carteira de trabalho do Omar e tem, vamos dizer assim, 20 anos de tempo de contribuição. Pô, Omar, só trabalhou 20? Claro que não, o pessoal da roça trabalhou muito mais, mas registro em carteira eu tinha 20. Então vamos lá, o Omar tem idade mínima de 60 anos, é homem, 60 anos, e tem na carteira de trabalho, já que a contribuição é presumida, no caso segurado empregado, ele tem 20 anos. Legal. Quanto que, e vamos dizer que a média salarial dele, os salários de benefício, nada mais é que a média de todos os salários de contribuição desde o mês 7, mês de julho de 1994. Então eu faço uma média. Vamos dizer que a minha média correspondia a 3 mil reais. Então, na média, comecei um pouquinho menos, mas com o tempo fui ganhando um pouquinho mais e cheguei a 3 mil reais de média. Então, meu salário de benefício é 3 mil. A renda mensal inicial corresponde a 70% desses 3 mil, do salário de benefício, acrescido de 1% a cada 12 meses de trabalho. Como eu tenho 20 anos de trabalho, vai dar 70% do salário de benefício acrescido de 20 anos, né? 20%, correspondendo, portanto, a renda mensal, quanto eu vou levar, a 90% da média salarial, 90% de 3 mil reais. Eu sou muito ruim em matemática, mas salvo engano, essa daqui acho que está mais fácil, corresponde a R$ 2.700. Então é dessa forma que a gente calcula, tá bom? Tá beleza? Então é diferente de outras formas que foram introduzidas com a emenda constitucional 103, com a reforma da Previdência. Perfeito. Continuemos. Então a gente viu aqui, renda mensal inicial, 70% do salário de benefício acrescido de 1% a cada ano, tendo por máximo 100%. Os beneficiários, isso é interessante, quem é que tem direito? Os empregados rurais, já falamos deles, né? Os empregados rurais, evidentemente, que têm direito. O segurado individual que presta serviço rural a uma empresa ou a um produtor rural pessoa física. O garimpeiro, que trabalha em regime de economia familiar. E os trabalhadores avulsos, que atuem no serviço rural, basicamente colheita de café, cacau, legal? São essas hipóteses. Ah, Omar, eu sou fazendeiro. Faz de conta que você agora é fazendeiro. Legal. Eu sou um produtor rural, pessoa física, eu tenho empregados fixos, né? Eu posso aposentar dessa forma? Não. Fazendeiro, produtor rural, pessoa física, não pode trabalhar dessa forma. Legal? Por quê? Porque ele é um empresário. Ele aposenta 65 anos para o homem, 62 para a mulher, como qualquer urbano. Ele, na verdade, gente, parte do princípio que ele não está lá tomando sol, chuva, com herbicida, às vezes até tá, mas a ideia é que não esteja necessariamente. Então, não tem razão para ele aposentar um pouquinho mais cedo. Então, se você é um empregador, você é um produtor rural, pessoa física, fazendeiro, vamos dizer assim, um microfazendeiro, mas enfim, você é empresário do campo, você está fora dessa, tá bom? Isso está claro, é uma interpretação que todos fazem, mas está explícito na IN 128 de 2022. Perfeito? E acho que aqui a gente fecha essa primeira hipótese. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver. Sim, então a gente viu a aposentadoria por idade do segurado empregado, individual, algumas modalidades, né? Aquele autônomo que presta serviço para um fazendeiro, para um produtor rural. A gente viu também que aqui está incluído o avulso rural, está incluído também o garimpeiro, desde que trabalhe em regime de economia familiar. O que é isso? Um garimpeiro sem empregados, né, gente? Sem empregados permanentes, com um trabalho mais de subsistência. O garimpeiro. Fechado? Então, aí a gente já teve a noção da aposentadoria por idade de quem tem que contribuir. Agora a gente vai ver um que também tem que contribuir, mas de outra forma, que é a aposentadoria por idade do segurado especial. Você sabe que o segurado especial é aquele pequenininho, é o pequeno trabalhador rural, é o pescador artesanal, o seringueiro, né?
que trabalha como o extrativista vegetal, que trabalhe sem empregados permanentes em regime de economia familiar, com algumas exigências, né? Então não pode receber, por exemplo, benefício acima de um salário mínimo, né? Na verdade não pode receber benefício nenhum, salvo pensão por morte, auxílio acidente acima de um salário mínimo. Tem uma série de requisitos que vocês sabem bem. E quando for segurado especial, é confirmado segurado especial, aposenta mais cedo. Quanto? 60 anos de idade mínima se você for um homem, 55 anos de idade mínima se se tratar de uma mulher. E tem que contribuir. É um sistema contributivo, porque sempre que vende a produção, você tem um percentual, atualmente de 1,3%, incidente sobre o que, gente? Incidente sobre sobre a produção, a comercialização da produção rural, ok? Então, a gente vai vendo aqui o sistema, né, para aposentadoria por idade do segurado especial. Onde que está na legislação? No seu artigo 39, inciso 1º, da Lei 8.213 de 91. Artigo 39, inciso 1º, da Lei de Benefícios da Previdência Social, e nesse ponto também sem alterações. Idade mínima, 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, como já falamos. 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher. E qual a carência? 180 meses de prestação de serviços, mesmo que descontínuos. Isso é importante, gente. Que aqui eu não vou ter uma carteira de trabalho ou algum tipo de documentação que tenha o avulso. Eu não vou. Aqui não. Aqui eu vou ter que provar que eu trabalhei. Omar, mas não há um sistema contributivo? Mas a contribuição ocorre de vez em quando. Então não dá tempo de você exigir 180 contribuições. A pessoa morre antes. Porque às vezes ela faz contribuição uma vez por ano. Só quando vende a produção, às vezes a produção uma vez por ano, às vezes dá praga e nem aquele ano tem. Então o que ela tem que provar? Imediatamente antes do requerimento administrativo ou de completar 60 anos de idade se for homem, 55 se for mulher, ele tem que provar tempo de serviço rural na categoria de segurado especial. E quanto que é esse tempo de serviço? Que é a carência? 180 meses. Pode ser descontínuo? Pode, não precisa ser seguidinho. Pode ser, sei lá, às vezes isso acontece com mulher até mais comum. Trabalhava com a família, com o pai, por exemplo, prova aí 5 anos de atividade rural quando era solteira. Casou, logo teve filhos e se dedicou a cuidado dos filhos por um tempo, até os filhos ganharam uma certa autonomia. Depois voltou para o trabalho rural. Então, há uma descontinuidade. Você era segurado especial, vamos dizer, no começo, quando era jovem, e depois já numa meia-idade. Não tem problema nenhum, porque pode ser descontínuo. O importante é que chegue lá no final, ainda esteja trabalhando na roça, imediatamente antes, né? Que não é exatamente qualidade de segurado, mas é a forma, é uma exigência, um requisito da lei, ela esteja trabalhando, ele esteja trabalhando em atividade rural imediatamente antes de pedir a aposentadoria ou de completar a idade mínima. E, além disso, ele tem, é claro, 65 anos para o homem, 55 para a mulher e pelo menos 180 meses de atividade rural. Legal? Então, é essa a ideia para a gente guardar. A carência é 180 meses de prestação de serviço, mesmo que descontínuos. Qual que é a data de início do benefício? É a data de entrada do requerimento administrativo. Como já falamos, qualidade de segurado, tecnicamente falando, aquele do período de graça, do artigo 15 da Lei de Benefícios, isso não é necessário. Porém, o trabalho imediatamente antes da idade mínima ou do requerimento administrativo, esse sim é necessário. E a renda mensal inicial, RMI, um salário mínimo. Então, nunca esqueça, um salário mínimo. Nem teria como calcular de outra forma. E aqui a gente encerra a aposentadoria por idade do segurado especial. Então você já aprendeu, são coisas diferentes. Aposentadoria por idade rural, do empregado, do avulso, do autônomo que presta serviço para um fazendeiro, um produtor rural, pessoa física, do garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar. Então essa é diferente do que? Da aposentadoria por idade rural, também, claro, do segurado especial,
que vale tanto para o pequeno trabalhador rural, para o pescador artesanal, para o seringueiro, extrativista vegetal, desde que eles trabalhem em regime de economia familiar. Nesses dois casos que eu citei, esses dois primeiros que a gente estudou, você precisa do quê? Carência 180 meses, só que uma é contribuição do empregado e a outra do segurado especial 180 meses de trabalho. A renda mensal inicial calcula-se de forma diferente. Por quê? Porque para o empregado é 70% do salário de benefício da média salarial acrescido de 1% a cada ano que ele trabalhou, chegando no máximo a 100%, então pode ser superior a um salário mínimo, e o segurado especial não vai ser superior a um salário mínimo. Não vai ter como ser superior a um salário mínimo, salvo se ele contribuir concomitantemente de forma facultativa. Na verdade, ele pagaria todo mês 20% sobre um salário mínimo. Isso é possível, embora muito raro, mas a regra mesmo, mas aí ele já não estaria fazendo o cálculo como segurado especial. A regra como segurado especial, sempre um salário mínimo. Perfeito? Ficou claro? A idade é a mesma nesses dois casos. Precisa estar trabalhando imediatamente antes do requerimento administrativo da idade, nesses dois casos. O 180 também é igual, só que um é trabalho e o outro é contribuição, idade é a mesma, e a atividade agropecuária também é a mesma. Ok? Perfeito? Bom, então agora a gente vai continuar num que é mais novinho, que é a aposentadoria por idade híbrida. Que é híbrido, lembra o quê? A palavrinha misturado. Ele está previsto no artigo 48, parágrafo 3º do 8.213 de 91. Aqui teve uma diferença com relação à idade, uma atualização. Então, nesse caso específico, é melhor dar uma olhadinha nos artigos 56 e 57 da 8.213. Legal? Então, aqui a gente do decreto 3.048. Então, aqui, nesse caso, talvez, se você não tiver tanta familiaridade, estudar pelo decreto. A minha dica é estudar pelo decreto ou pela IN, regra geral, né? Idade mínima, 65 anos de idade mínima para o homem, 62 anos para a mulher. Peraí, Omar, por quê? Não era rural? Calma, aqui tem um tempo rural, mas um tempo de contribuição pode ser urbano. Então, muitas vezes, pode ter o quê numa situação como essa? A gente trabalhou 14 anos urbano, numa fábrica aqui, e um ano rural. Então, é uma mistura. Como é mistura, você usa a regra básica de 65 anos de idade mínima para o homem, 62 anos de idade mínima para a mulher. Legal? Que é a mesma da aposentadoria programada. Aqui nós tivemos uma mudança, porque até o dia 12 de 11 de 2019, quando entrou em vigor a emenda constitucional 103 de 2019, era 65 anos para o homem, 60 para a mulher. Mas agora não é mais. Salvo direito adquirido, agora é 65 anos para o homem, 62 para a mulher. Aposentadoria por idade híbrida. Que mais? O que nós vamos ter aqui? Bom, a idade mínima, portanto, já está. Carência. A carência é a principal regrinha, vamos dizer assim, diferenciada com relação a essa aposentadoria. A carência corresponde a 180 meses. 180 meses de carência, contados entre contribuições efetivas e também meses de trabalho como segurado especial. Aqui eu preciso parar um pouquinho para explicar para vocês o que aconteceu. Por que em 2008 nós tivemos uma alteração na lei e passamos a ter a chamada aposentadoria por idade híbrida? O que aconteceu, gente? Aconteceu o seguinte: antigamente, o Brasil era mais, vamos dizer assim, mais segmentado no campo profissional. Ou você era urbano, ou você era rural. Era assim que funcionava. Ou você, muitas vezes, começou a vida como rural, isso era o Brasil do século passado, né? Principalmente da segunda metade do século passado, a partir dos anos 40, em que as pessoas estavam no campo e foram, com a industrialização, né, dos grandes centros, foram trabalhar nos grandes centros. Legal, tinha mais condições de trabalho, etc. Isso foi assim por muito tempo. O Brasil era interessante isso, né? O Brasil era 80% do Brasil, há uns 50, 60 anos atrás, era rural, e hoje é 80% até mais urbano. Então, houve uma mudança no Brasil. Só que essa mudança, aos pouquinhos,
esse censo 2022, mas já o censo 2010 já mostrava isso, mas o censo 2022 ele passou a mostrar, talvez de uma forma mais clara, os grandes centros estão começando, porque ficaram muito saturados, até para a questão de trabalho, etc., eles começaram a reduzir a população. Muitas pessoas que estão indo embora de São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, eles estão indo embora, voltando ou para suas terras, quando eram do interior, ou eventualmente para a terra de seus pais. É interessante, por quê? Porque o interior, se pega o centro-oeste, por exemplo, está crescendo, acho que a 2 dígitos, tem lugares crescendo muito forte. E os grandes centros estagnaram um pouco economicamente. É natural, as pessoas se dirigem mais onde é mais fácil ter condições de trabalho. Por isso mesmo, começou a ter uma situação estranha, que era assim. Por exemplo, faz de conta que eu vim do interiorzão. Então o Omar veio, o Omar era da roça, trabalhou lá 5 anos em regime de economia familiar, em atividade, uma roça com a minha família, vim para São Paulo, vim para o grande centro, trabalhar numa fábrica. Eu fiquei aqui 10 anos na fábrica, 15 anos, não, 15 não, 10 anos na fábrica. Então eu tenho 5 de roça e 10 anos de fábrica, 9 anos de fábrica, vai para dar bem certinho. 5 de roça, 5 segurado especial, 9 de fábrica, 9 de segurado empregado. Já deu 14. Só que daí fechou a fábrica. São Paulo e os grandes centros, o Brasil em geral, está tendo uma forte desindustrialização. Lugares que eram grandes fábricas fecharam, por uma série de razões econômicas. Então, daí eu falo, puxa vida, quer saber? Vou voltar para a minha terra. Daí eu volto para a roça. Volto para a roça e regime de economia familiar, segurado especial. Daí eu chego aos 60 anos. Chego aos 60 anos, eu procuro lá um posto de INSS, ou vou lá no meu INSS, pelos meios digitais, e falo o seguinte, olha, eu quero aposentar por idade. Ou, pois não, Omar, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 60. Ah, que legal. Você tem 15 anos urbano, assim, pelo menos, tal? Não tenho. Como regra de transição, né? Para as regras antigas, assim, você tem 15 anos urbano? Não. Você tem 15 anos rural, de economia familiar? Eu falo, não tenho. Por que eu não tenho? Ah, porque eu fui para o centro de São Paulo, lá trabalhei em São Paulo, daí não deu 15 anos rural. Então você não aposenta como empregado rural, você não aposenta como segurado especial. E isso começou a acontecer muito. E daí a pessoa não aposentava nunca, dependendo da situação. Por isso criaram a aposentadoria por idade híbrida. Você usa um tempo urbano, quando a gente fala urbano, um tempo de contribuição, como empregado, ou individual, mas contributivo. E um tempo como segurado especial. Você mistura. Ah, Marco, quanto de mistura? Não pode ser qualquer coisa. Você pode ter, por exemplo, 14 urbano e 1 rural, 14 rural e 1 urbano, não importa, você mistura. Só que daí você vai ter que ter uma idade aumentada. Para a mulher é violento, porque para a mulher de 55 anos de idade mínima vai para 62. Para o homem de 60 anos de idade mínima vai para 65. Legal? Sacaram? Então é assim, a aposentadoria por idade híbrida é isso. Idade mínima de 65 anos, se você for um homem, ou 62 anos, se você for uma mulher. E eu preciso provar o quê? 180 meses de carência, contados entre contribuições efetivas e meses de trabalho como segurado especial. Misturando os dois, eu tenho que ter 180 meses. Essa é a ideia. E qual é a data de início do benefício? É a data de entrada do requerimento administrativo. Precisa de qualidade de segurado? Não. E mais ainda, não precisa, aqui é uma diferença, não precisa sequer de trabalho imediatamente antes da idade ou do requerimento administrativo. É desnecessário, legal? Isso, houve uma dúvida no começo, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, de forma pacífica, acabou. Beneficiários pode ser segurado rural ou urbano, isso aqui é bem legal, vem cá. É assim, a ideia inicial da aposentadoria por idade híbrida era para o rural. Tanto que se você ler, pegar agora, o artigo 48, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, da Lei 8.213 de 91, você vai falar, trabalhador rural. Então, da ideia de que a última atividade, tendo em vista que alguma é urbana, outra é rural, a última atividade teria que ser como segurado especial, ou pelo menos como trabalhador rural empregado. Mas não é isso que a jurisprudência acabou encaminhando.
Então, hoje, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não esquece que jurisprudência cai no concurso. Não caía. A partir do último concurso do INSS passou a cair. Legal? Jurisprudência pacificada, claro. Então, a jurisprudência pacificada do STJ passou a falar que a última atividade pode ser urbana ou rural. E isso afastou qualquer dúvida. A IN 128, Instrução Normativa INSS, 128 de 2022, ela também previu essa regrinha. Então, hoje não é nem jurisprudência, hoje a própria legislação interna do INSS, a instrução normativa assim o prevê. Por essa razão, a gente pode falar que o segurado pode ser, a última atividade pode ser rural, ou ainda a última atividade pode ser urbana. E a renda mensal inicial? Quanto que eu levo, Omar? 70% do salário de benefício. 70% do salário de benefício, acrescido de 1% a cada ano, tendo por máximo 100% do salário de benefício. Só que aqui, gente, como é que vai funcionar? Vai ser assim. O que é o salário de benefício? Não é a média dos salários? Claro que vai ter meses que eu trabalhei como segurado especial. Então, qual base de cálculo? Qual salário de contribuição vou usar? O salário mínimo. Então, por isso que na prática, muitas vezes ou geralmente, a renda mensal inicial da aposentadoria, daquela pessoa que aposenta, obtendo aposentadoria por idade híbrida, ela é o salário mínimo ou algo muito próximo do salário mínimo, normalmente, mas nada impede que não seja. 70% do salário de benefício da média, crescido de 1% a cada ano que superar, cada ano, tendo por limite 100%, igualzinho à aposentadoria do empregado. Então, não esquece, 70%, começa com 70% da média dos salários de benefícios, tanto a aposentadoria por idade do empregado, rural, né, quanto a aposentadoria por idade híbrida. A única que sempre, se não houver contribuições facultativas, sempre será um salário mínimo. Se for segurado especial, a gente pode falar que é sempre, né? Se ele contribuir exclusivamente como segurado especial, sempre será de um salário mínimo. Legal? Sacaram? Vamos ver aqui. Nós temos mais algum tema que pode cair? Não, acabou. Então agora, o que a gente vai fazer? Peguei aqui, acho que 4 exercícios para que a gente possa fixar melhor a matéria que nós vimos. Então, uma live rápida, a proposta é que seja rápida, mas que caia, que você veja tudo aquilo que efetivamente tem chances reais de cair com relação a determinada matéria. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides. O que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Não existe mais, é para você falar certo ou errado, tá? Eu até tiro a resposta e deixo a resposta no outro slide, para que você mesmo, junto comigo, possa falar, perfeito, não é um simulado, nada, mas só para que você possa ir resolvendo. Não existe mais aposentadoria por idade rural para os segurados que se filiaram depois da promulgação da Emenda Constitucional 103 de 2019, famosa reforma da Previdência Social, exceção feita ao direito adquirido e às regras de transição. Será que está certo? Será que está errado? Tenho certeza que você vai acertar. Que conversa é essa que não tem mais aposentadoria por idade rural? Não existe mais aposentadoria por idade urbana. A rural existe sim. Então, está errada. Para os novos segurados, novos a gente está falando depois da Emenda Constitucional número 103, não existe mais aposentadoria por idade urbana, salvo direito adquirido e regrinha de transição. Na verdade, uma regrinha, mas não aposentadoria por idade rural. Então, ela existe sim, tá bom? Perfeito? Não esqueça. Vamos para a segunda. A aposentadoria do segurado especial exige, entre outros requisitos, a idade mínima de 60 anos para o homem e de 55 anos para a mulher. A aposentadoria do segurado especial, que é por idade, claro, né? Que não tem outra. A aposentadoria do segurado especial exige, entre outros requisitos, a idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Certo ou errado? Obviamente que está correto. O segurado especial, tendo em vista sua atividade se efetiva ao relento, tomando chuva, sol e com agrotóxico,
agrotóxico, perdão, pode se aposentar com idade menor que o trabalhador urbano. Essa é a ideia. Decreto 3.048 de 99, artigo 56. Mais uma. E o garimpeiro? Vamos lá. Vamos aqui recordar um pouquinho do garimpeiro, né? O garimpeiro é uma exceção. O garimpeiro, ele não é segurado especial. Cuidado. Ele já foi lá atrás, né? Em 1994, deixou de ser. Acho até que deveria continuar sendo, mas isso é uma opinião minha, não importa. A verdade é que ele não é segurado especial. Não é segurado especial. Ele é segurado individual, equiparado ao autônomo. Mas, ele obviamente, ele vive em condições precárias. Mas tem um outro rico. Tem. Mas até aí o rural também tem. É fazendeiro e tal. Não, mas a grande maioria, economicamente, muito pouco, né? Muito pouca renda. E o mesmo acontece com o garimpeiro. Mas o garimpeiro, ele não é segurado especial. Porém, existe uma exceção, trazida no artigo 201, parágrafo 7º, inciso 2 da Constituição, que está no material, que abriu uma exceçãozinha para ele, e que é o objeto da nossa pergunta. Vamos lá. Tem um quê de pegadinha essa questão, quero ver se vocês acertam. O garimpeiro que possui empregados permanentes pode se aposentar por idade reduzida, ou seja, com ao menos 60 anos de idade mínima se for um homem ou 55 anos de idade mínima se for uma mulher. Tá certo ou tá errado, meus caros? Não pode errar, tem que prestar atenção. A resposta é errada. O garimpeiro que pode obter aposentadoria por idade reduzida, 60 anos se homem e 55 se mulher, é apenas aquele que trabalha em regime de economia familiar, ou seja, de sobrevivência e sem empregados permanentes, nos termos do 56 caput do decreto 3.048. Então toma muito cuidado, né? O garimpeiro que trabalha em regime de economia familiar, que é de subsistência, mas que tem a regrinha também de não ter empregado fixo. Mas ele não pode ter empregado fixo? Pode, só que daí ele aposenta com 65 anos se for um homem e 62 se for uma mulher. Normalmente são homens garimpeiros, mas se for uma mulher, 62. Beleza? Sacaram? Então, se ele não vive em regime de economia familiar, ele tem o tratamento de qualquer outro trabalhador, 65 anos se homem, 62 se mulher, a famosa aposentadoria programada. E aqui, o último exercício, aposentadoria por idade do segurado especial que contribui exclusivamente com um percentual sobre a comercialização de sua produção rural corresponde a um salário mínimo, tá certo? Então vamos lá. Aposentadoria por idade do segurado especial que contribui exclusivamente com um percentual sobre a comercialização de sua produção rural corresponde a um salário mínimo. Tadã! Corretíssima, né? A regra é que todos os benefícios que o segurado especial tem direito tenham por renda mensal inicial o valor de um salário mínimo. Caso o segurado especial contribua também facultativamente como individual, pode receber valores maiores, mas nós sabemos que isso é raríssimo. Legal? Espero que a aula tenha sido útil. A ideia é sempre a mesma. Uma live rápida, mas que eu pego exatamente aquilo que tem chance real de cair e, obviamente, isso não dispensa o teu estudo. Então você tem que estudar, tem a legislação, tem material, enfim, buscar informação, mas o essencial está na live, para te ajudar a atingir o teu objetivo. Boa sorte, bons estudos e até uma próxima.